Boa noite a todos e todas, né? Queria dizer que para mim é uma honra e uma grande alegria receber todos aqui. Agradeço a presença dos nossos ilustres convidados, Maria Silvia, Hamilton, e agradeço a presença de todos os estudantes, professores, funcionários que estão hoje aqui também nos prestigiando, né, com esse auditório cheio. E nós aqui do Congresso ficamos muito felizes, né, com essa participação. Gostaria de dizer também que para nós, e acredito que para a grande maioria dos alunos, é uma honra recebermos a professora Maria Silvia, né, que é uma referência, estudamos, né, e aí eu me incluo também nas suas obras, e que é uma obra de referência aqui na escola. Então, agradecemos imensamente sua presença em nome da Dom Helder. A professora Maria Silvia é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Professora titular aposentada do curso de graduação em Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente é professora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Estado, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito administrativo, administração pública, servidor público, contrato administrativo e concessão de serviço público. Então, dando continuidade, né, ao nosso congresso e abrindo o nosso segundo painel, convido a professora Maria Silvia para... Prefere? Boa noite a todos. Eu fiquei um pouco espantada quando cheguei aqui e vi a quantidade de alunos assistindo aqui à palestra, uma grande responsabilidade. Agradeço ao convite para vir participar aqui desse importante congresso na Faculdade Dom Helder Câmara. É uma grande honra para mim. O meu tema, tem que falar logo, porque o tempo é curto e o tema é longo. A hora que chegar o tempo, você me avisa, eu falo até onde der. Tá. Eu não gosto de ficar olhando no cronômetro, que dá taquicardia. Mas você me dá um sinalzinho. O coração fica assim, está chegando, está chegando. Mas o tema é controle da administração pública na delegação de serviço público. Eu confesso que fiquei em dúvida sobre o que se visava com esse tema, e até passei um e-mail para o professor Francisco, se queriam que tratasse do controle do poder concedente, quando faz a delegação, ou do controle do poder concedente sobre a concessionária. E as duas coisas são bem inseparáveis, vamos dizer assim. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que dentre as três funções do Estado, na função administrativa, se enquadram vários tipos de atividade que a administração pública exerce. Nós temos o serviço público, em que a administração fornece utilidades para o cidadão, fornece energia elétrica, telecomunicações, água, luz, transporte, saúde, educação, etc. Nós temos o fomento, em que a administração pública incentiva o particular a exercer atividades que sejam de interesse público. Temos a intervenção, a regulação, que hoje é considerada um novo tipo de atividade administrativa do Estado, e temos faltou uma, serviço público, polícia administrativa. E dentre essas 5 atividades, vamos dizer que nós temos 2 atividades que aumentam as vantagens para o cidadão, que são o serviço público e o fomento. As demais atividades restringem os direitos do cidadão, limitam o exercício dos direitos individuais, reprimem, aplicam sanções.
No caso do serviço público, que é o que nos interessa mais especificamente hoje, a principal norma da Constituição Federal é a que consta do artigo 175, que fala da prestação do serviço público, dizendo que incumbe ao poder público, na forma da lei, a prestação de serviço público, diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação, e fala na forma da lei. E essa norma dessa norma nós podemos extrair várias conclusões que são importantes, inclusive em matéria de controle. Em primeiro lugar, nós sabemos que o serviço público é uma incumbência do poder público. E quando nós falamos em poder público, nós estamos falando de União, Estados e municípios. E as competências são distribuídas pela própria Constituição. O poder, sendo uma incumbência, porque o dispositivo fala incumbe ao poder público, significa que a administração pública não tem liberdade para decidir entre prestar o serviço ou não. É um poder-dever irrenunciável. É um direito do cidadão o de receber os serviços públicos que estão previstos na Constituição. A omissão do poder público, às vezes, dá margem a ações judiciais propostas, às vezes, pelo Ministério Público ou pelos próprios interessados, exigindo a prestação de serviço público. Por exemplo, na área de saneamento, existem muitas ações judiciais, porque inúmeros municípios ainda não têm o saneamento básico. É evidente que nem todas essas ações têm sucesso, têm resultado positivo, porque não existem recursos financeiros, recursos orçamentários para atender a todos os direitos sociais do cidadão. Às vezes, esses recursos não existem mesmo, eles existem em quantidade pequena, às vezes eles são utilizados para finalidades menos relevantes, e às vezes eles desaparecem com a corrupção. Como nós estamos assistindo aí agora com a Lava Jato, a tão falada Lava Jato, e que nos assusta com o montante dos valores que ficam na mão dos corruptos, né? Uma outra conclusão que se tira ainda desse dispositivo é que o serviço público pode ser prestado de forma direta pela administração pública, quer dizer, ela presta o serviço com os seus próprios órgãos ou com as suas entidades da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou pode ser prestado mediante concessão ou permissão, é o que diz o dispositivo. E sempre através de licitação, é outra exigência que consta do artigo 175. Não há possibilidade do poder público fazer a concessão ou a permissão sem uma licitação. Como é que se faz essa delegação? Ela se faz por meio de contrato, na maior parte dos casos. E essa lei, o artigo 175, ele diz que essa delegação se faz na forma da lei. E essa lei, de acordo com o parágrafo único do artigo 175, é a chamada Lei de Concessões, que é a Lei 8987, de 1995, mas também consta de outras leis esparsas, por exemplo, a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei de Energia Elétrica, a Lei de Portos, também contém normas sobre a concessão de serviço público. Quer dizer, dependendo do serviço público, a concessão ou a permissão são regidas por leis específicas. Bom, além do artigo 175, existem mais alguns dispositivos da Constituição que prevêem essa delegação de serviço público. O artigo 21, por exemplo, nos incisos 11 e 12, dá um longo rol de serviços públicos que podem ser prestados pela União ou por autorização, permissão ou concessão de serviço público. Ali é telecomunicações, energia elétrica, portos, etc.
Depois tem o artigo 25, parágrafo 2º, que prevê o serviço de gás canalizado, dizendo que é de competência do Estado e que o Estado pode prestar diretamente ou mediante concessão. Aí só fala em concessão. Tem o artigo 30, inciso 5º, que fala da competência dos municípios para fazer a delegação dos serviços peculiares ao município. E temos o artigo que cuida dos Correios, artigo 223, Correio não, você cuida dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, que também prevê a concessão. O que eu queria realçar é que esse dispositivo da Constituição, ele fala em concessão e permissão. Quando saiu a Constituição, a forma de concessão que existia era aquilo que hoje é chamado de concessão de serviço público tradicional ou comum. Mas hoje nós temos outras formas de concessão, que são as PPPs, as parcerias público-privadas, que abrangem a concessão patrocinada e a concessão administrativa. E, embora essas modalidades não estivessem referidas na Constituição, elas se regem pelas mesmas normas do artigo 175. E eu também gostaria de realçar como é que é feita essa delegação. Eu não sei se, quando se cogitou do tema, era disso especificamente que estava imaginando, mas como a concessão de serviço público hoje está muito na moda, vamos dizer assim, tanto na PPP como na concessão tradicional, eu achei que esse era um tema interessante. Como é que é feita essa delegação de serviço? Então, normalmente é feita por contrato precedido de licitação. A administração pública, o poder concedente, ele continua titular do serviço, ele não vai abrir mão da titularidade, ele continua titular e, mediante contrato, ele transfere para a empresa concessionária apenas a execução do serviço. Então, a concessionária que tem a gestão operacional, a gestão material, ela que tem os recursos materiais, os recursos humanos para prestar o serviço. Mas por que é importante nós salientarmos que o poder concedente conserva a titularidade do serviço? Porque ele, sendo titular, ele faz a delegação, a hora que ele não quiser mais, ele pode retomar, e ele tem o dever de fiscalizar. Ele tem o dever de fiscalizar para garantir que o serviço seja prestado de forma adequada. Então, o controle é fundamental, aliás, em qualquer contrato administrativo, mas na concessão ele é fundamental, porque o poder concedente, ele abriu mão da execução, ele poderia, se quisesse, prestar o serviço ele mesmo, mas ele decidiu transferir a execução para uma empresa privada. Ele tem que garantir que a empresa privada vai prestar o serviço de forma adequada. Então, ele tem que fiscalizar. Se o poder público não exercer o controle, ele pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados ao particular. Vocês vejam que, de vez em quando, a gente ouve notícia aí sobre os apagões. E a concessionária é a responsável direta. Então, se nós tivermos um prejuízo por causa do apagão, nós vamos entrar com uma ação de responsabilidade, e é uma responsabilidade objetiva da concessionária, porque ela presta serviço público, então a responsabilidade é objetiva com fundamento no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Mas, se ficar demonstrado que o poder concedente falhou na fiscalização, o poder público pode ser chamado a responder solidariamente pelos prejuízos sofridos pelo particular. Um aspecto que é muito importante de ser controlado nas concessões e nas permissões é o da licitação. Dizendo que a Constituição diz que é sempre mediante licitação.
Infelizmente, a licitação hoje se tornou num dos maiores instrumentos de corrupção do direito brasileiro. Eu diria que são duas grandes causas. A gente acompanhando essas apurações todas aí, a Lava Jato é apenas um exemplo, mas existem vários outros, né? Podem ver que é questão de propina. A empresa que quer ganhar a licitação paga a propina. E tem os conluios, eles formam os cartéis. Então, as empresas combinam quem vai ganhar a licitação. Então, o que acontece é o seguinte, é uma farsa. Para mim, isso é uma farsa. Existe um processo de licitação que necessariamente tem que ser realizado, é acompanhado por Tribunal de Contas, tem que ser obedecidas todas as normas legais, senão o Tribunal de Contas vai lá e pune e aplica as penalidades. Só que, paralelamente a esse processo formal, legal, quase que corre uma competição paralela, porque as empresas estão fazendo as negociações paralelas, às vezes, com os dirigentes da administração pública, e estão fazendo troca de favores e prometendo propina. Aí é que está a corrupção. Vocês vejam que formam-se os cartéis. Outro dia eu assisti uma palestra em que houve a informação de que só no caso da Petrobras foram descobertos 18 cartéis. Hoje eu ouvi no rádio, não sei se eu fiquei até em dúvida se eu estava ouvindo direito, que se entrou na 51ª fase da Lava Jato, é isso mesmo, né? Com mais prisões, mais apreensões, mais empregados da Petrobras. A Petrobras vai ficando esfaciada, né? Então, é uma coisa assim, um pouco assustadora o que acontece nas licitações. Seria muito importante mudar a lei de licitação. É uma lei que veio em 1993, a Lei 8.666, e ela veio com o propósito anunciado de moralizar os procedimentos licitatórios. Só que esse objetivo ficou inteiramente frustrado. E existe um projeto de lei em andamento no Congresso Nacional para mudar a lei. Eu não sei se ele vai conseguir grandes resultados, mas alguma coisa talvez melhore. O que eu acho é que precisaria apagar essa lei, fazer outra, fazer um procedimento mais simples, sem tanto formalismo, sem tanta burocracia, mais transparente, fazer negociações públicas abertas, de maneira que ficasse mais difícil essa corrupção na licitação. Então, aquele objetivo da licitação, que é escolher a melhor proposta, de assegurar a isonomia entre todos os interessados, fica inteiramente frustrado. Não se consegue o objetivo real. Enquanto está sendo realizado o processo legal, existe um processo paralelo em que as empresas combinam quem vai ganhar ou formam cartéis. Enfim, é uma lástima. Então, precisaria realmente haver uma mudança na própria legislação. Vocês vejam que um dos objetivos da licitação é garantir a isonomia, porque a licitação é uma competição. As empresas interessadas em contratar com a administração vão participar de uma competição e ver quem vai ganhar. Vão apresentar as suas propostas para ver quem apresenta a melhor proposta, mas a ideia é a isonomia. E a lei impõe várias restrições na realização de licitações para evitar as discriminações. Então, uma das peças mais importantes, uma das fases mais importantes da licitação é o edital, porque o edital é que contém as cláusulas, as exigências para a participação na licitação. E se o edital contiver uma cláusula discriminatória, o edital é nulo. As empresas têm que ser tratadas de forma igual. As discriminações somente são válidas se elas forem indispensáveis à execução do contrato.
E, juntamente com a isonomia, um dos princípios que é relevante na licitação, está previsto expressamente também na lei, é o princípio da moralidade. E, no entanto, é o que mais falta nos processos de licitação, é a moralidade. Porque a moralidade deve existir tanto da parte da administração pública, que faz a licitação, como da parte dos licitantes que participam. E é difícil apurar essas irregularidades, porque esses conluios, eles são feitos às ocultas, eles são feitos subrepticiamente. E agora eles só estão sendo descobertos porque existem as delações premiadas, as tão faladas delações premiadas. Senão, como é que você vai descobrir que houve o conluio? É só por acaso. Um outro aspecto que é importante também para ser controlado é o que diz respeito às tarifas, à remuneração da concessionária. Vocês sabem que hoje nós podemos falar em 3 modalidades de concessão. Nós temos a concessão comum, que é a da Lei 8987, temos a concessão patrocinada, que é uma das formas de PPP, e temos a concessão administrativa, que é outra modalidade de PPP. E a principal diferença entre elas é a forma de remuneração. Porque na concessão comum, na tradicional, a remuneração básica é a tarifa. A tarifa paga pelo usuário. Não é a administração que remunera a concessionária. Somos nós, os usuários do serviço, que pagamos as concessionárias. Quando nós passamos num pedágio, quando nós pagamos conta de luz, conta de água, nós estamos pagando a concessionária. Na concessão patrocinada, existe a cobrança de tarifa também, mas existe a possibilidade de... existe a contribuição pecuniária do poder concedente, e essa contribuição pode chegar até 70% do valor do contrato. E a concessão administrativa não admite tarifa, a remuneração é inteiramente paga pelo poder concedente. Então, a escolha da modalidade de licitação depende um pouco do serviço ser ou não rentável, dele ser autossustentável. Vou pegar o exemplo de uma concessão de rodovia. Se for a concessão numa estrada que tem muito movimento, um tráfego intenso, ela é autossustentável, significa que ela pode sobreviver só com a tarifa. Se for uma rodovia menos movimentada, pode ser que a tarifa não seja suficiente para manter o serviço. Então, o modelo mais indicado é a concessão patrocinada. E a concessão administrativa, ela não se presta a atividades que exijam cobrança de tarifa. Por exemplo, se for um serviço gratuito, tipo saúde, por exemplo, você não pode fazer concessão que tenha tarifa, porque o seu serviço é gratuito, então a remuneração tem que ser feita pelo poder concedente. Então, uma das coisas a examinar na concessão, e é um controle aí sobre o poder concedente, é se ele escolheu a modalidade certa de concessão, por exemplo. E para esse fim, a lei exige uma justificativa prévia. Antes de abrir a licitação, ainda na fase interna do processo, o poder público, o poder concedente, tem que fazer uma justificativa. Por que é conveniente fazer a concessão, ao invés de uma prestação direta, e qual a modalidade que ele escolheu? Por que escolheu essa modalidade? E, de repente, ele pode fazer a delegação de uma atividade que é indelegável. Algumas atividades são indelegáveis. Por exemplo, poder de polícia, atividade de regulação, intervenção. Os serviços gratuitos podem ser delegados, mas não pode cobrar tarifa. Então,
primeira coisa a verificar é se o poder público escolheu a modalidade certa. Já pode haver uma impugnação por qualquer interessado, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Esse é um aspecto importante. E com relação à tarifa, a lei diz, a lei de concessões, ela indica os princípios que devem ser observados na concessão de serviços públicos, e um dos princípios é a modicidade tarifária. Isso significa o quê? Que a tarifa deve ser acessível para o usuário, mas também deve garantir para o poder conceder, para a empresa concessionária, uma remuneração do capital que ela investiu, um lucro, porque ninguém vai trabalhar sem o lucro. Então, isso tudo tem que vir embutido no valor da tarifa. Então, é preciso que se controle o valor da tarifa. Nem sempre o critério de escolha da empresa na licitação é o da menor tarifa. Existem outros critérios. Quando é adotado outro critério, o edital da licitação já diz qual é o valor da tarifa. Esse valor fica constando do contrato e o contrato prevê os critérios de reajuste. Normalmente é um reajuste anual. Infelizmente, a lei prevê alguns critérios aí que eu não acho muito corretos. Um desses critérios possíveis é o da maior oferta. Então, a administração fixa o valor da tarifa no edital. Daí diz, vai ganhar a empresa que apresentar a melhor oferta. Que oferta seria essa? Ela vai pagar um montante para receber a concessão. Eu pessoalmente acho isso um absurdo, né? Porque a concessão virou um tipo de contrato que assegura ao poder público nova fonte de recurso. Então, eu vou voltar ao exemplo das rodovias. Eu gosto do exemplo das rodovias porque já cuidei muito desse assunto, já examinei as licitações, examinei o contrato, então eu conheço. Então, lá em São Paulo, todos os contratos de concessão, o que eles fizeram? Eles fizeram o critério da maior oferta. Então, ganha, mas não é uma oferta, assim, vamos dizer, 1 milhão. É uma oferta de um valor imenso que vai ser paga durante toda a execução do contrato. E esse valor da oferta não é para remunerar o serviço, é um valor que entra para os cofres do poder concedente. E, além disso, o edital ainda prevê a participação do poder concedente na arrecadação das tarifas. Então, eu acho isso, porque normalmente na concessão, o poder público, ele deve proteger os interesses do usuário. E aí, no caso, eu entendo que isto vai onerar a tarifa, porque, no fim, quem vai acabar pagando o valor dessa oferta somos nós, usuários. Por que a tarifa, às vezes, fica um valor excessivo? Porque a administração pública está lucrando. A tarifa vai servir para algo mais, que, além de remunerar a concessionária pelo serviço prestado, vai ainda trazer recursos para os cofres públicos. Eu acho que isso não é tarifa, é um tributo, sem fundamento constitucional. Mas isso está... Quando se começaram essas concessões lá em São Paulo, com esse tipo de previsão, chegou a haver CPI na Assembleia Legislativa para discutir o assunto, e como toda CPI, não aconteceu nada, não deu em nada. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no tempo. Ainda é 26. É o que falta, 26 minutos? Ou já falei 26 minutos? Já falei 26 minutos. E ainda com relação à remuneração, uma coisa importante é o equilíbrio econômico-financeiro. Todo contrato administrativo, ele assegura para o particular, para o contratado, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro. O que é isso? É uma relação que se estabelece entre aquele encargo, aquela obrigação que a empresa assumiu e a remuneração que ela vai receber. Então, o edital da licitação contém lá as condições, qual o serviço que vai ser prestado, tem que realizar obras, e
diz lá todas as condições. E é uma oferta da administração pública. Os licitantes vão apresentar a sua proposta. Quando a proposta é aceita, a empresa é vencedora, forma-se aquela relação entre o encargo X e a remuneração Y. E essa relação tem que ser mantida durante toda a execução do contrato. De tal forma que, se quebrar o equilíbrio econômico-financeiro por alguma circunstância posterior, a concessionária vai pedir a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. E o contrato normalmente diz como que se vai recompor o equilíbrio. Pode ser pelo aumento da tarifa, pode ser pelo aumento do prazo, pode ser pela diminuição dos ônus da empresa. Então, isso tem que ser recomposto. Então, às vezes, costuma-se fazer uma distinção entre o reajuste e a revisão do preço. O reajuste é uma cláusula contratual. Todo ano, a tarifa vai ser reajustada segundo aqueles índices que estão previstos no contrato. E a revisão seria para a hipótese de quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Então, vamos reajustar a tarifa, ou vamos aumentar, esticar o prazo do contrato, vamos diminuir os encargos, tem que se restabelecer. Só que o que acontece na prática é que, normalmente, quem reclama a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro é o concessionário. Mas nada impede que esse equilíbrio se rompa a favor da administração pública. Então, vamos supor, isso nunca acontece, né? Eu até acho que acontece, só que eu nunca vi essa recomposição do equilíbrio econômico a favor da administração pública. Por exemplo, você faz uma concessão de rodovia, ainda mantendo esse exemplo, e contando com um determinado volume de tráfego. Só que aquele volume de tráfego pode ser muito maior do que aquele que era previsto na época da licitação. Então, a empresa pode ser remunerada de forma excessiva. Então, a administração, rigorosamente, poderia rever o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, até diminuindo o valor da tarifa. Eu confesso que nunca vi isso acontecer. Porque, às vezes, além da tarifa, a concessionária, a lei prevê que a concessionária pode receber outras fontes de recursos alternativos, complementares, acessórios ou de projetos associados. Então, por exemplo, a empresa pode receber recursos provenientes de uma publicidade, ela está prestando serviço e, ao mesmo tempo, ela aluga espaços para publicidade, ou ela recebe bens públicos para explorar comercialmente o uso. Você vê ao redor das rodovias, tem tem bares, tem restaurante, tem posto de gasolina, e aquilo lá é alguma coisa que vem em lucro da empresa concessionária. Ela cede aqueles espaços em troca de remuneração. Existem os espaços para instalação de postes de energia elétrica, de telecomunicações, e tudo isso vem em benefício da concessionária. Ela não está recebendo só a tarifa, ela está tendo uma receita grande por conta de todas essas fontes de receita. E isto tudo tem que ser, ou teria que ser, controlado pelos órgãos de controle. Olha, os órgãos de controle que eu digo seria o Tribunal de Contas, também os órgãos de controle interno, que normalmente são as auditorias. E hoje, quem tem um papel importante no controle são as próprias agências reguladoras, porque da década de 90 para cá, surgiram as agências reguladoras. Cada vez que se cria uma concessão, por exemplo, concessões de energia elétrica que não existem aí, de telecomunicações, cria-se paralelamente a agência reguladora, a agência reguladora, ela quase que ela representa o poder concedente. Ela faz a licitação, ela celebra o contrato e ela tem que fiscalizar
as empresas concessionárias. Ela que tem que aprovar os reajustes. Se a empresa pleitear uma revisão por causa do equilíbrio econômico-financeiro, quem vai estudar o assunto é a agência reguladora. Mas, além desses órgãos que têm essa função de controle, o Ministério Público, que hoje é uma das instituições que mais exerce controle sobre a administração pública, e o Ministério Público leva uma grande vantagem, porque é uma instituição que goza de independência, de autonomia e de grande preparo, né, para fazer. E sem falar na ânsia pelo poder, né, na ambição. É uma instituição relevante em matérias de controle, ainda que, às vezes, eu acho, não sei se tem alguém aqui do Ministério Público, alguns exageram um pouco, né? Entram com ações que sobrecarregam o poder judiciário, mas eu estou vendo aí uma troca de olhares, deve ter alguém do Ministério Público. Aí tem alguém? Ele está presente ou não? E sem direito de defesa. Mas também o controle pode ser feito pelo próprio usuário, porque o usuário é a pessoa que vai ser mais afetada. Se tem uma tarifa excessiva, o usuário vai ser afetado. Às vezes, formam-se associações de usuários para defender os interesses da categoria. Houve um caso lá em São Paulo que foi curioso. Era uma concessão de rodovia também, e que estava prevista, entre as atribuições da concessionária, construir uma marginal à estrada, acho que é a Castelo Branco, se não me engano. Então, ia fazer uma marginal que vem de Alphaville até São Paulo. Alphaville começou como um condomínio que foi crescendo, hoje é quase que uma cidade, né? E ela fez a marginal e instituiu um posto de pedágio. Então, quem vem de Alphaville, e é muita gente que vem de Alphaville todos os dias para São Paulo para trabalhar. E todos os dias tinha que pagar pedágio. E foi o pedágio mais caro já instituído. Porque o valor do pedágio é fixado em função da distância entre os postos de pedágio. Quanto mais distante, mais caro. E ali eles fixaram um valor altíssimo. Tinha gente que preferia ir no sentido contrário para pegar a estrada principal para fugir do pedágio. E acabaram criando uma associação lá e conseguiram convencer o Ministério Público a entrar com uma ação civil pública para pleitear uma diminuição. A justificativa para a fixação desse valor é que o Alphaville é um condomínio de alto poder aquisitivo, que é uma coisa absurda, né? Porque não tem nada a ver, não é justificativa razoável. Mas eu só estou falando isso para mostrar que o usuário pode pôr a boca no trombone. Às vezes, não adianta muito ir reclamar para o poder concedente, porque o poder concedente não pode, por uma decisão unilateral, baixar um decreto e falar, fica baixado o valor da tarifa. Isso ele não pode fazer, porque se ele alterar o valor da tarifa, ele vai quebrar o equilíbrio econômico-financeiro. Então, para mudar o valor da tarifa, tem que haver um acordo com a concessionária, a menos que vá a juízo e derrubem consiga que o judiciário mude o valor. Está acabando o tempo. Então, tenho 4 minutinhos. Eu acho que era mais importante, eu já falei, eu trouxe aqui uma série de anotações, mas não dá para falar tudo, evidentemente. Eu acho que o principal foi dito. Eu, mais uma vez, agradeço a atenção de todos, agradeço o convite e espero ter correspondido às expectativas. Muito obrigada. Professora, nós que agradecemos, né, mais uma vez, por dividir conosco, né, tanto conhecimento
E eu acho que foram 2 pontos comuns em relação a todos os debates realizados aqui nesse congresso, a necessidade de revisão de alguns instrumentos, né, do direito administrativo, de uma adaptação, né, com as novas necessidades, e também a questão da transparência, né? Sem transparência e sem acesso à informação, fica muito difícil o controle, né? Tanto por parte, um controle institucional, como também um controle popular, né? E aí, eu gostaria, em nome da Dom Helder, de agraciá-la aqui com a nossa revista Veredas, hoje uma das revistas mais importantes do Brasil, que é uma revista da casa, né, com o Qualis A1, gostaríamos de oferecer como uma lembrança isso, e o seu certificado, ok?